Tá gravando. Pessoal, continuando a correção da prova, no YouTube já tem exercícios 1ABCD, 2A, 2B. Aqui a gente vai atacar agora o exercício 3A. Sejam ABC três números reais, mostre que esse determinante aqui se reduz a essa fórmula. Então, para atacar esse exercício, eu imaginei o seguinte, ó. Eu considerei, primeiro, os três valores iguais a zero. Então, eu coloquei assim, eu dividi em tópicos, né? Eu coloquei assim, olha, imagine, por exemplo, peraí. Imagine um caso extremo onde tanto A, B como B como C são todos iguais a zero. Então, nesse caso, já vem direto aqui a fórmula. Se A igual a B igual a C, que é igual a zero, então, o que vai acontecer com o determinantezinho ali? Esse determinantezinho vai ficar 1, 1, 1, 0, 0, 0 e 0, 0, 0. Que é igual a zero. Tá? Porém, mas também, a fórmula A menos B, B menos C, C menos A, também vai ficar 0 vezes 0 vezes 0, que é igual a zero. Mas também A menos B vezes B menos C vezes C menos A igual a 0 vezes 0 vezes 0, que é igual a zero. Então, bateu o determinante com a fórmula nesse caso. Aí depois eu coloquei aqui um outro tópico. Vamos supor que apenas 2 sejam iguais a zero. Eu preferi expor para os alunos, explicar para os alunos esse exercício dessa forma, porque assim, digamos assim, vai caso a caso, vai mais organizadamente, né? Então, imagine que você tem agora duas letras iguais a zero. A igual a B, que é igual a zero. E o C diferente de zero. Aí depois, mas poderia também ter pego A e C. Não, tudo bem. Depois pode dizer analogamente para os outros casos, mas faça pelo menos um com duas letras diferentes de zero. Com duas letras diferentes de zero, você fica, no caso eu peguei o A e B, com duas letras iguais a zero, e no caso eu peguei A e B igual a zero, você pode escrever aquele determinante do enunciado dessa forma aqui. Vai ficar 0, 0, 0, 0, C, C quadrado. Isso aqui vai ser igual a quanto? Olha lá, A e B são zero, então zerou aqui e zerou aqui. Aí, isso aí é igual a quanto? Bom, se você utilizar a própria regra de Sarros, você vai ver que vai dar 0, 0 e 0. Os três primeiros termos aqui. 0 mais 0 mais 0. E os outros termos vão dar 0, 0 e 0. Então, o resultado deu 0 também. Mas, também, a fórmula do outro lado ficaria como A menos B vezes B menos C vezes C menos A ficaria igual, quanto que é A menos B? 0, vezes quanto que seria B menos C? O B é 0, o C não, então ficou 0 menos C, vezes menos C, mas não importa, porque já está multiplicado por 0, vezes C menos A, que é C. Isso aqui vai dar igual a 0. Então, ambos deram 0. Tá? Aqui ambos deram 0. Aqui também. Determinante e a fórmula. Então, bateu. Determinante com a fórmula. Nesse caso aqui, onde as três letras são 0, e nesse caso aqui, onde duas são 0, outra diferente de 0. Tá? Aí a pessoa pode escrever aqui, de modo análogo, para os outros dois casos possíveis, que seriam A igual a C, que é igual a 0, e B igual a C igual a 0. Aqui, no caso, seria o B diferente de 0. Aqui, no caso, seria o
Opa. Tudo bem com vocês? Vocês estão acompanhando aí ou caiu? Acho que o pessoal já foi embora. B diferente de 0 e A. Normal. Tá normal aí, valeu. A diferente de 0. De modo análogo. Tá? Agora nós vamos pegar uma só, igual a 0. Então, um último caso, claro que eu estou deixando por último caso em que as três são diferentes de 0, mas com as três diferentes de 0, a gente está com um escalonamento ali, para simplificar o determinante. É por isso que eu estou deixando por último. E estou usando sarros sem escalonamento para casos onde alguma ou algumas das letras são 0. Então, esse caso aqui fica A igual a 0, só o A. E aí você tem P, C diferente de 0. Então, nesse caso, olha lá, ficaram 3 casos até agora. Nesse caso aqui ficaria 1, 1, 1 e 0, 0, B. B quadrado, C, C quadrado. Isso aqui vai dar igual. Aqui dá para fazer também, ó. BC quadrado, aqui 0, 0, menos 0, CB quadrado, 0. Aí o que você percebe isso aqui? Bom, digamos assim, esse foi o resultado do determinante, mas também, o que acontece com a fórmula? A fórmula é A menos B, B menos C, C menos A. B menos C vezes C menos A. Isso aqui fica igual a quanto? Bom, se apenas o A é igual a 0, então vai zerar aqui, vai ficar menos B, o primeiro termo, primeiro fator, vezes B menos C, vezes C menos 0, que é C. Vai ficar 1 vezes C aqui. Multiplica o menos B, fica, eu já vou aproveitar e ganhar espaço aqui, ó, menos B quadrado, multiplica primeiro o C, fica menos B, aqui se multiplicar o C vai ficar BC menos C quadrado, BC menos C quadrado, que vai dar igual a menos B quadrado C, menos B quadrado C, menos com menos é mais, BC quadrado. Que é exatamente isso que nós encontramos aqui. BC quadrado menos CB quadrado. BC quadrado menos CB quadrado. Quer dizer, esse aqui do determinante deu igualzinho esse aqui. Então, bateu o determinante com a fórmula nesse caso. Aí, de modo análogo, você vai agir para aí quais seriam os outros casos? B igual a 0, B igual a 0, A e C diferente de 0, A, C diferente de 0. E o outro caso seria C igual a 0, B, A e B diferente de 0. Tá lá. Então, agora, o último caso que a gente vai ver, as três são diferentes de 0, não tem nenhuma igual a 0. Agora, se A, B, C diferente de 0, é tudo diferente de 0 com certeza, aí o que acontece? Você fica com o determinante aqui completo, 1, 1, 1, A, B, C, A quadrado, B quadrado, C quadrado, e você pode... E você lembra, duas coisas que eu vou falar aqui sobre o escalonamento. Primeira coisa, no escalonamento, nas operações elementares,
você tem aquela operação elementar que é multiplicar ou dividir uma linha por um número, tem que ser diferente de zero. Inclusive, quando você faz aquela operação que você multiplica ou divide a linha mentalmente por um número e soma com a outra. E essa operação ela é interessante nos determinantes, essa que eu acabei de falar, quando a gente está lá numa matriz ou num determinante, imagina uma linha toda multiplicada por um número e imediatamente soma com a outra. E aí substitui a outra por esse resultado. Essa operação é importante no contexto dos determinantes? Claro que é. Por quê? Porque quando a gente esteve vendo as propriedades dos determinantes, a gente viu que essa operação não altera o determinante. Lembra das 3 operações elementares de escalonamento? Como é que o determinante se comporta? Porque o escalonamento geralmente é feito em matriz, não em determinante. Mas você pode fazer no determinante também o escalonamento, as 3 operações elementares. Só que você tem que saber o que altera no determinante. A primeira operação elementar, que é permutar 2 linhas, muda o sinal do determinante. A segunda operação elementar, que é multiplicar ou dividir uma linha toda por um número diferente de zero, faz a mesma coisa no determinante. Você multiplicou uma linha do determinante por k, o resultado final do determinante fica multiplicado por k também. Você dividiu por k, divide o determinante por k. Agora, a terceira e última operação elementar do escalonamento, multiplicar ou dividir mentalmente uma linha por um número diferente de zero e somar com outra. E substituir a outra pelo resultado dessa conta. Essa é a terceira e última operação elementar do escalonamento. O que isso provoca no determinante? Nada. O determinante fica inalterado quando você troca uma linha pela soma dela com outra, podendo a outra estar multiplicada mentalmente por um número. Então, é uma operação interessantíssima. Não muda o determinante. Não muda. Então, você pode simplificar o determinante com ela. Então, você pode fazer aqui o seguinte, só que lembra, o número tem que ser diferente de zero, por isso que é fundamental aqui, ó. Então, por exemplo, eu posso mentalmente imaginar essa primeira linha multiplicada por menos a. E somo com a segunda. Então, como é que vai ficar? E não altera o determinante, ele fica igual. Então, o que acontece? Menos a. Bom, repete aqui a primeira linha. Menos a mais a é zero. Menos a mais b é b menos a. Peraí, deixa eu escrever um pouco assim, né? Para caber legal aqui. Menos a mais a é zero. Menos a mais b é b menos a. Menos a mais c é c menos a. Agora, imagina a primeira linha multiplicada por menos a ao quadrado. Então vai ficar menos a ao quadrado mais a ao quadrado, zero. Menos a ao quadrado mais b quadrado menos a ao quadrado. Menos a ao quadrado mais c quadrado menos a ao quadrado. Então, esse determinante é igual a esse. Eu apenas apliquei 2 vezes aquela terceira operação elementar do escalonamento. Ah, mas o que isso te ajudou? Me ajudou que criou 2 zeros aqui, eu posso usar o desenvolvimento de Laplace. Pelo desenvolvimento de Laplace, esse determinante vai ser igual. Lembra que no desenvolvimento de Laplace você pode escolher uma linha ou uma coluna. Eu vou escolher essa coluna aqui. Essa coluna aqui, para fazer o desenvolvimento de Laplace. Então, como é que ficaria o desenvolvimento de Laplace? Ele ficaria uma vez. Aí você tira a linha e tira a coluna. E aí faz o determinante do que sobra. Só que, na hora que eu for pegar o próximo termo, vai ficar 0 vezes. Tira a linha, tira a coluna. Ficaria esse det aqui. Mas é vezes 0, então vai sumir. E depois no próximo termo também. 0 vezes, tira a linha, tira a coluna. Quer dizer, 0 vezes esse det, mas é 0 vezes, então sumiu também. Quer dizer, pelo desenvolvimento de Laplace, vai ficar só o primeiro termo aqui. 1 vezes, que é positivo, não tem sinal de menos, porque é o elemento 1 mais 1 é 2. Aqui já seria negativo, porque é o elemento 2, 1. 2 mais 1 é 3, aí ímpar fica negativo. Aí volta lá no livro e vê o desenvolvimento de Laplace para calcular o determinante, é bem tranquilo.
Então ficou 1 vezes B menos A, C menos A. B quadrado menos A quadrado, C quadrado menos A ao quadrado. Aí os outros vão ficar menos 0 vezes o determinante, que é 0, mais 0 vezes o determinante, que é 0. Então não vou nem escrever aqui, só deixei indicado para saber que tem os outros dois termos aqui. Agora, o que vai mandar realmente é esse. Aí esse aí vai ficar igual a quanto? Esse aí vai ficar igual a 1 vezes isso aqui. Esse aqui é um determinante de 2 por 2, fica B menos A vezes C ao quadrado menos A ao quadrado, menos C menos A, vezes B ao quadrado menos A ao quadrado. Aí isso aqui é igual. Bom, aí a gente tem que... O que eu fiz aqui foi o seguinte, que eu achei mais fácil, né? É B menos A. Esse C quadrado menos A ao quadrado, eu escrevi ele como C menos A vezes C mais A. É uma fatoração. Tá? Menos C menos A. Esse B quadrado menos A ao quadrado também. Ficou B menos A vezes B mais A. Aí eu olho nesses três termos aqui, vejo que dá para colocar alguma coisa em evidência. Por exemplo, eu vejo que você tem um B menos A aqui, tem um B menos A aqui. E vejo também que você tem um C menos A aqui e tem um C menos A aqui. Então, esses dois termos que se repetem, eu posso simplesmente colocá-los em evidência. Então, vai ficar B menos A vezes C menos A. Abre aqui um colchete, o que sobrou aqui? O C mais A, menos o que sobrou aqui? O B mais A. Então, isso aqui fica igual a B menos A, C menos A, C mais A menos B menos A, que evidentemente, esse mais A aqui vai cortar com menos A, aqui fica só C menos B. Agora, vamos comparar se isso bateu na resposta certa que a gente queria chegar. Então, o primeiro termo da resposta é A menos B. Aí você vê que aqui tem um B menos A, mas B menos A é a mesma coisa que menos 1 vezes A menos B. Você consegue fazer o B menos A virar um A menos B multiplicando ele por menos 1. Aí aqui tem um termo B menos C. Aqui apareceu um C menos B. É a mesma coisa que menos 1 vezes esse C menos B aqui, menos 1, B menos C. E o último termo é um C menos A. E aqui já tem certinho um C menos A. Aí é claro que esse menos 1 multiplicado por esse menos 1, e o resultado fica certinho igual o do enunciado. Isso aqui é igual a A menos B, A menos B, B menos C, C menos A. Muito interessante. Acabou. Tá? Então, veja, eu vou aproveitar aqui esse vídeo, que a gente já fez o exercício 3A, já vou aproveitar como é bem curtinho, já vou fazer o 3B. Aí no próximo a gente resolve o 3C, né? Já num vídeo separado para não ficar muito longo. Mas o 3B dá para fazer aqui mesmo. Por quê? Porque o exercício 3B, ele dizia o seguinte: 3B, duas matrizes A e B são semelhantes se existe uma matriz P, tal que B é igual a P menos 1 a P. Mostre que se A e B são semelhantes, quer dizer, se vale essa relação, então det de A é igual ao det de B. Isso aqui é tranquilo, só aplicar o det dos dois lados, né? Ficaria assim, det de A igual, perdão, det de, na verdade, det de B é igual, det de B é igual. Quer dizer, você pode escrever uma primeira linha assim, bom, se existe
se existe uma matriz P tal que B é igual a P menos 1 a P, B igual a P menos 1 a P, então aí aplica det dos dois lados. Então, det de B, determinante de B, claro que a gente já está pensando que são matrizes quadradas, né, para aplicar o determinante, mas tudo bem. Igual a P, det de P menos 1 a P. Aí tem aquela propriedade do determinante que era o fundamental aqui do aluno lembrar, né? Determinante do produto de matrizes, duas propriedades fundamentais para resolver esse exercício. Determinante do produto é igual ao produto do determinante. Então aqui ficaria det de P menos 1, det de A, det de P. E o determinante da inversa é igual a 1 sobre o determinante. Essa é a outra propriedade. Então aqui ficaria 1 sobre det de P vezes det de A vezes det de P. E aí, claro que esse det de P corta com esse, e o det de B finalmente ficou igual a det de A. E com isso você termina o exercício 3B. E termina esse vídeo aqui também, que o 3C a gente já vai gravar num separado aqui.